Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai falar sobre a CPI da abordagem policial e falaremos também da desigualdade racial no estado de São Paulo. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Jesus dos Santos, ele que é da mandata ativista aqui da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Trago também o Anderson Moraes, ele que é fundador do jornal Empoderado e assessor da Frente Nacional Antirracista. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Anderson, eu queria que você se apresentasse também para o nosso telespectador, que eu fiz um resuminho aí, né, de tudo que você faz, né, do seu ativismo, mas queria que você também se apresentasse. Boa tarde. Primeiro eu tenho que agradecer o convite de estar aqui conversando sobre temas que são caros a nós, que nós sempre estivemos falando sobre eles, e ainda bem que agora a gente tem portas abertas, por exemplo, dentro do Malesp, para poder trazer esses temas. Jesus, meu amigo querido, esse grande político da verdadeira nova geração, é o novo que inventa, é o novo que sabe o que está falando, que já tem uma bagagem de história e de retórica. Tayane, muito obrigado a todos os envolvidos. Eu sou o Anderson, eu sou idealizador do Jornal Empoderado, que nasceu em 2016, com a missão de ser a voz dos invisíveis e dos marginalizados, dos negros, dos periféricos. Já estamos indo para o nosso quinto ano, dentro dessa história muito bonita, de visibilidade com prêmio já fomos premiados e até homenageado aqui por essa casa aqui, que temos muito respeito e muito carinho. Eu também sou assessor da Frente Nacional Antirracista, que é um coletivo que agrega entidades que visam, nesse momento, principalmente matar a fome de muitas pessoas que estão desamparadas pelos governos que aí estão, que deveriam estar pensando não só em vacina, mas também matar a fome dessas pessoas. Sou da Cogira, Jornalistas Livres e diretor do Barão de Tararé. Na verdade, a gente é ativista natural, né? A gente só entra em instituições para a gente poder ter instrumentos para continuar uma luta que a gente já faz normalmente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Anderson, sua disponibilidade de trazer aí todo o seu trabalho e seu conhecimento, né, para agregar em todo esse trabalho também que o Jesus, juntamente com a Alessi Brandão e outros deputados aqui da Assembleia Legislativa, estão fazendo, né, da CPI. Jesus, conta um pouquinho para quem está em casa o objetivo dessa CPI. Saiu recentemente, inclusive, dados do Atlas da Violência e que continua apontando os nossos corpos como corpos que são os alvos, sobretudo, dos altos índices de letalidade das forças de segurança do nosso país. Eu quero dar aqui uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV Alesp. Boa tarde, bom dia, boa noite, como está nas redes sociais, e você pode assistir a qualquer momento. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui tratando deste tema, e sem sombra de dúvidas, é de fundamental importância, e é sempre bom estar ao lado de pessoas como o meu amigo aqui, Anderson, um dos diretores do Jornal Empoderado, fazendo com que essa seja uma informação que circule, não apenas entre nós, mas por toda a sociedade paulistana e brasileira. Eu estou, como vocês já devem estar percebendo, nesse novo normal, aqui em trânsito. Espero que minha internet funcione e a gente possa fazer dessa discussão mais um momento aproveitoso. Como eu falei aqui no momento inicial de minha fala, a gente está vivendo uma alta destes dados relacionados à letalidade policial e que tem feito, inclusive, muitas famílias, muitas mães, avós, pais, cuidadores e cuidadoras terem aí seus entes queridos mortos. E isso, sem sombras de dúvidas, para um país onde morre mais pessoas, né, do que em muitos países onde
conflito, onde a tensão relacionada a guerras é frequente e preocupante, faz com que nós que não estamos, né, numa guerra visível, né, fiquemos cada vez mais preocupados. E isso, sem sombras de dúvidas, faz parte de como a nossa sociedade foi elaborada, foi construída. Sociedade essa baseada na estrutura racista, na estrutura escravocrata. E hoje, infelizmente, a gente vê nestes dados o acúmulo disso, o reflexo dessa sociedade, né, dessas gestões públicas que ainda não internalizaram, né, nas suas administrações, né, nas suas gestões, o que o Brasil, inclusive, é signatário. Vou dar aqui um exemplo, a Conferência de Durban, que acontece ali no início dos anos 2000, e que o Brasil se compromete, inclusive, a criar políticas públicas que possam erradicar, que possam minimizar os efeitos dessa sociedade, como aqui já explicitada, que faz com que, por exemplo, a cada 23 minutos, um jovem preto morra em alguma periferia do nosso país. Daqui até acabar essa entrevista, esse programa, um jovem, 2 jovens terá sido aí vítima do Estado. Então, diante de todas essas circunstâncias e problemáticas, e que a polícia do Estado de São Paulo não está a par, né, desses dados, é que nos motiva, a partir, lógico, dessas questões serem bandeiras de luta, né, dos movimentos pretos do nosso estado e do nosso país, e o acúmulo também que a gente vem construindo dentro do grupo de trabalho, abordagens policiais, perpetuação do racismo estrutural, a abertura dessa CPI, que não tem apenas o objetivo de escurecer as ideias, como diz um famoso griot nosso aqui da cidade de São Paulo, mas averiguar as responsabilidades, responsabilizar quem tem por direito ser responsabilizado e também ser uma CPI propositiva, ser uma CPI que aponte mudanças estruturais para que aí sim os índices de fato venham a cair e a gente tenha aí uma política pública urbana de segurança adequada para a realidade a qual a gente vive. Obrigada, Jesus. Só para a gente, então, contextualizar aqui para quem está em casa, no dia 15 de junho foi protocolado, então, né, o pedido aí dessa CPI do mandato da deputada Alessi Brandão, do mandato também da Érica Malunguinho e da mandata ativista do qual você faz parte, né, Jesus? E aí a gente está explicando um pouquinho o trabalho que você vem fazendo aqui dentro da casa e o que vocês pretendem, né, com a CPI também. Agora, deputado, você acredita que essa CPI vai mobilizar, então, a sociedade a debater mais esses assuntos? Qual exatamente que é o traçado aí dessa CPI? O que você, juntamente com os outros parlamentares, pensaram aí quando vocês idealizaram essa CPI? Essa é uma CPI que ela vem do acúmulo de luta dos movimentos sociais, do acúmulo das ações que a gente já vem construindo dentro da Assembleia Legislativa, e o primeiro passo que fizemos foi justamente essas 3 mandatas para dentro da casa. Então, esse pedido de abertura de CPI, dessa comissão de inquérito parlamentar, porque a gente entende que talvez nesse primeiro momento, por a gente ainda ter um parlamento conservador, um parlamento onde existe até, né, que temos uma bancada da bala, talvez a iniciativa, se fosse já para ter as 32 assinaturas, talvez a gente já teria ali um primeiro não e não conseguir avançar. Então, o primeiro passo que a gente fez foi justamente provocar a discussão na casa, né? Provocar a mesa diretora a necessidade desse tema ser discutido de forma ampla. A gente teve uma conversa recentemente com o meu colega deputado Luiz Fernando, que é o primeiro secretário-geral
da mesa diretora. Prontamente ele apresentou o seu apoio a essa iniciativa, e a nossa ideia agora, e com a volta, né, com o fim do recesso parlamentar, a gente acredita que já contamos aí com apoio de 15 a 20 parlamentares na casa, e com o fim do recesso, a ideia é que a gente possa correr atrás das assinaturas que, porventura, venham a faltar, fazendo com que esse seja uma CPI que todo o Parlamento Paulista compre para si, e a gente consiga, ainda esse ano, instalar ela e poder aí avançar, seja na averiguação ou até mesmo na construção de propostas que possam aí sanar tais problemáticas. Obrigada, Jesus. Agora, Anderson, eu queria que você contasse um pouquinho, né, para quem está em casa, o trabalho do jornal do qual você idealizou, do qual você é fundador, e queria que você falasse um pouquinho dessas questões relacionadas à segurança pública, são tratadas por vocês. Queria que você também desse sua opinião, até linkando com a importância, né, dessa CPI agora recém-instalada. Acho que é importante a gente bater nessa tecla, você falar também o quanto isso é importante para o seu trabalho. Primeiro que eu gostaria de falar bonito como Jesus, né? Você viu como Jesus fala bonito? Olha, é um parlamentar de mão cheia. Adoro ver a evolução dos nossos. Lembrar do Jesus quando eu conheci para hoje é muito bom, muito importante. Vou te falar uma coisa muito doida, né? Que mundo que a gente vive. Vamos por aí, uns 15 dias atrás, eu estava fazendo uma matéria não, estava fazendo uma edição de vídeo de um evento que ia realizar juntamente com a Rede Quilombação, que é uma entidade que discute um dos temas muito importantes que na Rede Quilombação, que é a democracia não chegou na periferia. Então, uma entidade que também faz essa luta de racismo. Então, eu lá, 3 da madrugada, fazendo essa edição de vídeo, era um vídeo para esse evento. Aí meu WhatsApp fica tocando, Jesus. Fica ali tocando. Eu falo assim, quem será? 3 da manhã. Aí eu vejo que é alguém me chamando, falando, olha, acabou de acontecer um fato, vou agora resumir para vocês. O jovem mora no Rio de Janeiro, na região da Lapa, e lá na Lapa foi instituído uma UPP chamada Lapa Legal. Olha o nome, Lapa Legal, beleza. Esse menino é entregador e mora lá desde criança. Ele veio com o amigo na moto, terminou de trabalhar e estava voltando para casa de madrugada, quando o policial para ele e aponta a arma no rosto dele. Ele fica chateado, nervoso, que é natural, ele fala assim, você me conhece, porque eu moro aqui. Não tem necessidade disso. Aí esse policial dá um chute, um soco na boca desse rapaz. Esse rapaz fica meio atordoado. Quando ele levanta, a família já estava ali, porque virou uma gritaria. Estão filmando ali a situação, começam a filmar a situação. Aí, Jesus, para você ver, eles olham para esse policial e reparam que esse mesmo policial já tinha agredido a tia dele no início do ano. Então, a gente convive com isso diariamente. Eu estou aqui com matérias de abuso policial, racismo. A gente tem várias. Eu posso até brinco, Jesus, que se eu for publicizar tudo que acontece de racismo, prisão injusta, morte, eu viro da Pena Negra. Porque isso tende a aumentar. Esse caso da Lapa é um caso. Tem o caso do menino que estava andando de bicicleta, né? E você vê que ele foi parado, a forma que ele foi parado. E eu vou dizer uma coisa para vocês todos aqui que estão nos assistindo. Uma coisa muito dura, e é a nossa realidade de homem negro, principalmente. O som mais aterrorizante que existe para nós não é quando a viatura vem, é quando ela freia e ela dá ré. Porque parece que elas esqueceram aqueles jovens negros e periféricos que estavam ali atrás e volta com mais violência. O que nós queremos,
e eu falo até por ser jornalista, cobrir todos esses fatos cotidianamente, nós queremos humanizar essa polícia. Eu quero, por exemplo, eu não tenho o hábito de ir ao policial e falar assim, você sabe onde fica a rua tal? Eu não tenho esse hábito, porque eu prefiro evitar qualquer que seja o relacionamento. Então, o que nós estamos querendo é que a militarização da polícia, ela não trouxe benefício para essa população negra, periférica. Ela trouxe uma visão como se todos nós fôssemos suspeitos e eles estivessem em eterna guerra contra nós. Só que eu não estou em guerra com a polícia, até porque eu tenho um amigo que é da polícia, você conhece, às vezes, um vizinho, uma pessoa que é militar. Então, a gente precisa, essa CPI ela vai dialogar também para perguntas que nós queremos fazer, mas também para tentar chegar a um senso comum e de entendimento do alto comando e do governador, que eles olhem de forma humanizada para essa relação polícia militar e população negra. Uma pessoa já da polícia militar falou anos atrás que tem diferença, sim, quando eles abordam em Higienópolis, na cidade de São Paulo, para quem não é de São Paulo e está vendo, e nas periferias. Né? Então, a gente precisa pensar o seguinte, e outra, esse papo que, é padrão, a gente usa abordagem padrão. Não é padrão. Porque o menino branco que está no shopping, ele não é abordado como Jesus ou como eu. Então, é sobre isso. Então, a gente está toda hora fazendo matérias sobre esse abuso policial. E a gente não está falando de pessoas que têm passagem, eu nem entrei nisso, porque às vezes você pode justificar, né, Jesus, falando, mas ele é do tráfico, ele é do não sei o quê, ele estava com uma arma. Não, a gente está falando do menino que é entregador, que estava voltando para casa, estava trabalhando. A gente não está falando, porque a gente também toma cuidado para não ampliar o assunto. Quando a gente fala de genocídio, as pessoas acabam pondo esses questionamentos todos. Mas será que você não está defendendo o menino que ele quis ser torto? Vamos popularizar a conversa? Não estou nem entrando nesse ponto. A gente está falando que uma abordagem policial violenta leva e pode levar ao genocídio da juventude negra e periférica, ou uma prisão injusta que vira um encarceramento em massa. É sobre isso que a gente está falando. Então, a gente é muito triste para quem faz matéria ou convive com uma mãe que teve um filho preso, teve um menino que foi inocentado até após uma matéria nossa. Esse jovem simplesmente foi acusado de estar em 2 crimes de roubo no espaço de meia hora, numa quilometragem gigantesca. Isso é muito difícil lidar, você imaginar. Essa mãe preta, essa mãe periférica, para resumir aqui, ela tem que ter a segurança de trabalhar e saber que seu filho pode ser abordado por um policial e que ele vai tratar ele de forma humanizada, é isso. Anderson, você tocou num ponto bastante importante e eu acho importante eu trazer esses dados, até me corrija se você tiver dados aí mais atualizados, mas pelos dados do Infopen de 2016, foi publicado no site da Câmara dos Deputados um número em que 61,7% dos presos hoje são negros. E eu acho importante a gente entrar também nessa questão do encarceramento, achei importante você tocar nesse ponto. A gente acaba, às vezes, falando sempre dos homicídios, trazendo os números de homicídios, mas também trazer essa realidade, né? Que a maior parte aí da população hoje que está encarcerado são negros também. Eu queria que você falasse sobre isso, Anderson. Então, mas isso passa por esse escopo que a gente tem que voltar lá atrás desse perfil criado até de forma maléfica do perfil do suspeito, né? Aquelas frases e falas antigas, né? Que a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu fora da pandemia, né? Pensando fora da pandemia,
Eu uso muito a mochila porque é importante, né? Às vezes você está com uma câmera, ou às vezes você... Eu sempre usei muito a mochila, desde hábito de escola, né? E aí eu te falo uma coisa, eu não entro mais com mochila dentro dos estabelecimentos. Para não ter que ficar 10 minutos me justificando que eu só estou com uma mochila porque eu sou jornalista, ou às vezes eu estou... É muito constrangedor. Você tem que toda hora estar numa sociedade de justificativas. E aí, as abordagens, as prisões, elas passam por essa pré-definição de Lombroso, quando escreveu sobre essa questão, que tem um perfil, eles criaram um perfil, e isso a gente está falando que a gente está acumulando seres humanos em presídios, de muitos jovens. E outra, a gente tem que discutir de forma tão ampla isso, que é do seguinte ponto também, qual tipo de jovem, qual crime que ele está lá, qual o motivo dele estar lá, né? O que poderia ser feito para ressocializar de uma outra forma essa pessoa, sem ter um encarceramento, né? Nós fizemos uma matéria de Marcelo Dias, ele foi preso porque foi forjado que ele chega na ONG dele, e quando ele chega, tem uma bolsa lá, tem todo um contexto, e o policial fala, já que eu abri, então é seu, tudo que está aí dentro. Vem lá, tinha drogas lá dentro, ele ficou preso quase um ano, né? Isso marca a vida dele, e precisava ser feito dessa forma, né? Precisava ser dessa forma, porque ele, como uma pessoa honesta, ele só queria saber o que tinha na bolsa, porque tudo aquilo estava acontecendo, muitas coisas, polícia, uma bolsa estranha, pessoas estranhas num carro, na porta da ONG dele. E aí a questão é que a balança é desigual. Será que se fosse uma academia nos jardins, o policial, e tivesse uma bolsa estranha, o policial ia agir da mesma forma? Nós tivemos aí uma moça falando, vai lá para a favela. Quer dizer, já criou-se um estereótipo que naquela região, sim, lá pode esculachar, lá pode humilhar, lá pode pegar qualquer um, todo mundo ali é suspeito, e a gente sabe que não é verdade. E uma mídia como o Jornal Empoderado serve para isso, para que a gente lembre todos os dias que é uma moradia. E ainda temos que lembrar uma outra questão, né, Jesus? Que essas moradias que as pessoas têm na favela, ela é fruto de desgoverno histórico brasileiro. Que ninguém gosta de morar em esgoto céu aberto, em palafita. Ninguém gosta de morar em rua de terra batida, que não pode dar o nome da rua porque não tem CEP, e quando vai procurar emprego tem que arranjar uma residência de uma tia, de uma avó que mora numa rua que é construída para ser um lugar socialmente agradável. Então, ao encarceramento em massa, ele passa por isso também. A forma que eles nos enxergam. Os processos demoram. Então, a gente precisa, a esteira Então, por isso que a gente volta. Uma abordagem policial não treinada, descuidada e não humanizada, ela ajuda, sim, com que tenhamos mais pessoas encarceradas. A tal guerra contra o tráfico de drogas, por exemplo, né, que a gente sabe que ele acaba contribuindo para esse encarceramento em massa, que é muito interessante a forma que é abordada superficialmente as explicações para que a gente consiga encarcerar tanta gente negra, tanta mulher negra. Então, o debate ele é longo e a gente sabe que começa a parte de um lugar e a gente escolheu um lugar de partida que é de suma importância, que são as abordagens policiais, que iniciam daí. Né? Aquele tete a tete, naquele momento, é onde inicia-se muitas das coisas. Tanto leva lá para frente no encarceramento em massa, como no genocídio da juventude negra. Obrigada, Anderson. E Jesus, eu vou pedir só um minutinho para vocês, uma licencinha que a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já.
Voltamos agora com a Lespe Cidadania. Estamos aqui com o Jesus e com o Anderson, batendo um papo sobre racismo, sobre segurança pública, sobre a CPI implantada aqui na Assembleia Legislativa. Jesus, a gente voltando, para essa questão da CPI, agora recém, implementada aqui na Assembleia, e eu queria lembrar que você também está implementando aí um pacote, de leis antirracismo. Eu queria que você falasse como que isso tem sido debatido dentro da casa. Você está tendo apoio aí de outros deputados? É claro que você começou aí falando no primeiro bloco que a gente tem o deputado Luiz Fernando Teixeira do PT que está também ajudando aí com essa questão da CPI. Mas em todas essas questões que você está trazendo, essas discussões para dentro da Assembleia Legislativa, trazendo sobre esse pacote de leis antirracismo, como que tem sido aí o apoio dos parlamentares? Só queria fazer uma correção em relação à CPI da abordagem policial. Nesse primeiro momento, a nossa mandata, junto com a Alessi, com a Érica, protocolamos um pedido junto à mesa diretora, numa tentativa de suscitar o debate na casa, deste debate a aparecer. O segundo momento que a gente está construindo, e aí a gente acaba recebendo outros apoios, e que eu acredito que já está aí quase que uns de 15 a 20 parlamentares, é justamente agora colhendo 32 assinaturas para que ela seja aceita dentro da casa como possível a sua abertura. Até porque, mesmo com as 32 assinaturas, precisa existir uma mobilização ainda maior para a efetiva instalação. Então, é neste momento que a construção dessa CPI se encontra. Em torno de uma série de iniciativas legislativas que giram em torno, sejam de projetos regimentais, projetos de resolução, ou projetos de leis, e até mesmo indicação ao governo do Estado, a gente, nesse primeiro semestre, ainda estava votando projetos oriundos do ano passado, abrindo agora, nos últimos 2 meses, uma nova listinha de projetos dos gabinetes para que possa, assim, serem discutidos pelo conjunto dos parlamentares. Infelizmente, a nossa casa, infelizmente a Assembleia Legislativa, por uma discussão interna, não aprova, não faz a discussão de todos os projetos de leis que, no meu ponto de vista, são significativos. Os gabinetes, geralmente, por ano, aprovam 1, 2, ou os gabinetes com melhor performance aprovam aí 3 projetos por ano. O que eu acho particularmente ruim, porque se eu for olhar pela minha produção legislativa, eu diria que os 30 projetos que a gente construiu em várias áreas de nossa sociedade deveriam ser discutidos, deveriam ser aprofundados na Assembleia Legislativa. Nenhum desses projetos nossos protocolados tramitam em sistema de urgência, Infelizmente, ainda não. E a ideia é que no segundo semestre, que inicia agora em agosto, o segundo semestre legislativo, eu vou estar com a pastinha, batendo aí nos outros 94 gabinetes, pedindo ajuda, pedindo que esses parlamentares, que estas parlamentares, também possam assumir a coautoria desses projetos, porque o meu entendimento que o que está sendo protocolado, mesmo que por meio de nosso gabinete, de nossa mandata, é acúmulo do movimento social, é acúmulo histórico dos movimentos negros. Então, esse não é um projeto do Jesus, A gente é apenas instrumento e ferramenta para fazer com que essa discussão, exista dentro da casa. Então, esse precisa ser projetos,
a gente entende que no ano de 2021, o Parlamento Paulista precisa marcar a sua presença no debate contra o racismo. Então, a ideia é que no segundo semestre a gente pegue aí quase 30 projetos que nós protocolamos a partir de uma jornada colaborativa, coletiva, de escrita, né, destes projetos com temas relacionados à cultura, educação, saúde, emprego, trabalho, emprego e renda, sejam assim, na verdade, projeto dos parlamentares, da Assembleia Legislativa, para que a gente saia desse circuito de cada gabinete aprovar só um ou dois ou três, né? E assim a gente faça esse esforço coletivo. Na nossa reunião com o secretário-geral, esse foi um dos pontos de pauta. A gente está agora juntando, né, colhendo todos os projetos que tramitam nessa legislatura que tratam dessa questão, para que, junto ao presidente, possamos apresentar esse pacote, né, e esse seja um conjunto de medidas que a Assembleia Legislativa, no ano de 2021, venha a aprovar e que o governador as sancione. Então, por hora, todas tramitam como qualquer outro projeto, né, de qualquer outro gabinete, sem serem tratadas de forma urgente, né, mas a gente acredita que agora, a partir do segundo semestre, esse será o trabalho que efetivaremos e que estes projetos não sejam apenas do Jesus, mas sejam da Assembleia Legislativa, para o povo do Estado de São Paulo, porque é uma parcela significativa do Estado, não merece continuar sem direitos, sem acesso e sendo ainda alvos dessa marginalização e de políticas públicas de segurança pública que, quando não nos encarceram, até porque encarcerar hoje virou uma forma de ganhar dinheiro, né, de girar e gerar lucro. Então, a ideia é que esses projetos possam justamente minimizar, erradicar essas questões, entendendo que falar de segurança pública é importante a gente falar de educação, saúde, emprego, acesso, porque é isso, de fato, que vai fazer com que os índices de letalidade, os índices de vulnerabilidade e risco social diminuam e a gente tem aí uma parcela significativa da sociedade do Estado tendo mobilidade econômica, educacional, social, melhorando, assim, os índices de desenvolvimento humano do Estado de São Paulo. Jesus, eu acho importante a gente também tocar numa outra questão. A gente sabe que quando você chegou aqui, né, em 2019, eu queria, na verdade, que você contasse para quem está em casa como que estava essa questão, né, de projetos de leis e de ações ligadas à segurança pública e também a essa questão do racismo. A gente sabe que tem aqui dentro da casa há muito tempo deputados que defendem também essa causa, porém a gente também sabe que esse número aumentou, né? Você chegou, também chegaram outros parlamentares para ajudar nessa questão, mas o que você acha que vai acontecer daqui para frente? O que você espera? Você vê uma boa perspectiva aí de ações a serem levadas positivamente nessa questão, projetos aprovados? Você acha que essa pressão agora que vocês têm feito, por serem maioria também agora, não maioria, né, dentro da casa, mas estarem em mais agora aqui dentro, o que você espera? Olha, a casa, a Leci, minha colega de parlamento, a madrinha Leci Brandão, grande artista, grande ativista e uma grande parlamentar, nos últimos 30 dias lançou inclusive uma cartilha que traz todas as leis que foram construídas de 2000 até 2021. Só que 90% dessas leis, né, desses últimos 20 anos, nenhuma delas poderão ser, 90% delas não poderão tramitar, porque o regimento da casa nos diz que só
leis que podem continuar tramitando, só leis as quais as parlamentares, né, ainda estiverem em seu exercício. Neste sentido, né, a única parlamentar que vem aí, né, nos últimos 20 anos propondo projetos de leis e que ainda continua na casa é justamente a madrinha, né, a colega, a deputada Alessi Brandão, e que com a nossa chegada, né, da nossa mandata ativista, da Érica Malunguinho, ela segurou as nossas mãos um dia e falou: olha, vocês não sabem o quanto eu estou feliz com a chegada de vocês, porque outrora eu fui a única parlamentar mulher preta que se fazia presente nesse parlamento conservador, e tratar das nossas questões era, né, e continuará, embora tenhamos aqui passado de 1 para 3, 4 gabinetes, cujo os nossos corpos se veem representados, farão aí força e incidência necessária para que a gente possa avançar. Então, eu diria que ainda é muito incipiente, é muito raso, superficial essas discussões na casa, porque ainda somos parlamentares pretas em muito baixo número, né? São pouquíssimos gabinetes. Hoje eu poderia dizer que são 4 gabinetes para 94. Então, somos maioria na população, mas somos minoria nesses espaços e com força ainda muito reduzida mesmo, para fazer com que essas questões avancem. Eu, na verdade, parto da expectativa, né, do meu otimismo, de que se no Big Brother, se no bar estamos tratando dessas questões, não é a Assembleia Legislativa que vai mais uma vez passar pano branco para essa discussão, e os meus colegas, as minhas colegas, tomarão para si a responsabilidade e farão justamente fazer valer a nossa solicitação de abertura de CPI, farão valer as iniciativas legislativas que estamos protocolando, e 2021 vai ser um ano onde o debate racial na Assembleia Legislativa se fará presente. Então, de 2019 até 2021, não existe ainda mudanças significativas, porque também no meio disso estamos imersos a uma pandemia e que, querendo ou não, a nossa atenção voltou para essa questão, e a Assembleia também, do meu ponto de vista, poderia ter atuado muito mais, feito muito mais, e a gente ficou aquém, talvez, de uma performance melhor do Parlamento Paulista. Então, a expectativa é de que agora, com a reabertura, mesmo que gradual, né, seja dos comércios, das instituições públicas, o Parlamento Paulista tome para si, os meus colegas tomem para si essas iniciativas, e, de fato, a gente tem em 2021 uma mudança no protagonismo da Assembleia Legislativa em torno dessas questões. Eu estou confiante, espero que meu colega Carlão Pignatari, né, atual presidente da Casa, e os meus colegas de situação possam, assim, assumir essa responsabilidade como nós temos assumido aí, talvez não do primeiro dia que a gente chegou na LESP, mas desde quando a gente nasceu, porque tá difícil aguentar questões como essa por mais tempo, hein, Anderson? Anderson, você pode abrir o seu microfone, por favor? Desculpa. Imagina. Concordo. Esse novo momento, né, que a gente tem que o tudo online, da gente mistura online junto mas vamos que vamos. A vida é o eterno aprender, né? Se a gente está aprendendo a viver de forma online, por que a LESP não vai aprender com o passado e falar, é o momento da gente olhar com mais carinho e de forma prática tudo que estão sendo pedidos pela população negra, né? Que isso é muito importante também, tá? Que é o seguinte:
não é um pedido do movimento negro apenas. O movimento negro é um instrumento para que isso aconteça junto com os parlamentares. Mas isso fala da nossa sociedade. Quando você diminui a letalidade policial, quando você diminui o encarceramento em massa, o genocídio, as melhores abordagens policiais, vira uma cidade melhor para todo mundo, né? Eu não tenho dúvidas que isso é um passo de sociedade que precisamos ter, e não somente para o bem viver da população negra, das mulheres negras, mas todas as pessoas que estão nesse dia a dia. E porque a gente percebe também que principalmente de 2016, 2018 para cá, aumentou muito a energia negativa desse país em relação a conflitos, né? A gente vive uma era que discordar do próximo se torna um grande problema numa rede social. E quando isso toma nessa proporção também, isso aflige também o nosso dia a dia, também quando estamos na rua. Essa aura negativa, de muita raiva, esse fla-flu que se criou nesse país também, ele acaba entrando também nessa esfera de um país que nunca se resolveu com a sua polícia militar. Ele carrega esse problema, e a gente não está aqui também discordando que existe também uma pressão por ser policial militar, existe uma remuneração que tem que ser reavaliada, condições que eles trabalham psicológicas que precisam ser avaliadas, e tudo isso, eu creio que uma CPI pode colaborar, para que lá na ponta, quando ele estiver na rua, esse clima energético de ódio se diminua de todos os pontos, porque você é oprimido, você também acaba devolvendo essa opressão que você recebe. Daí o menino, o jovem, a pessoa recebe uma abordagem policial com a arma no rosto, Jesus, ele vai querer xingar, porque para ele é uma violência muito grande, não deixa de ser uma violência, mas como o clima geral do país é um clima bélico, né? E hoje em dia, então esse jovem acaba devolvendo essa pessoa que voltou de um trabalho cansada, ou uma moça que está ali apenas querendo correr porque precisa pegar o ônibus. Então a gente precisa pensar no lado psicológico dessa CPI também, não é só a técnica, né? A gente precisa entender o porquê que algumas coisas acontecem, e porque para mim quando eu falo polícia humanizada, é um policial que possa sair de manhã, voltar do seu turno de trabalho, tendo o estresse da profissão, mas que esse estresse não seja fruto de uma violência que ele cometeu na rua, e que isso vai reverberar, né, Jesus e Thay, na própria casa dele também, na sociedade, no mundo que ele vive. Né, porque a gente está vivendo um momento muito delicado do país, e eu falo isso pelo lado de quem escreve sobre a vida das pessoas. Né? Eu estou aqui com o caso da Odete, que é uma angolana que morreu em São José dos Campos, e você toda hora tem esses casos de falecimento, e daí a família queria reclamar o corpo para voltar para Angola, e aí o que acontece? A gente precisa tratar as coisas mais humanizadas, com menos conflitos. Eu não estou falando, parece ser tudo muito arco-íris, mas não é isso. É porque eu creio que o Brasil não aguenta mais, Jesus e Thay, esse excesso de energia, de ódio que foi criado. E se a gente pudesse sentar com o alto comando da Polícia Militar, com o governador, com a própria polícia, e conseguir minimizar dentro dessa esfera, já vai ser uma ajuda gigantesca para um país que, para mim, hoje é doente em vários aspectos. Então, acredito que todo mundo vai ganhar, não somente a população negra periférica e toda a população, mas também o comando, porque acho que pegar uma arma, entrar numa viatura e sem só ninguém, eu vou pelo pressuposto, Jesus, de verdade, que eu não acredito que ninguém entra numa viatura, acorda de manhã para matar alguém ou para bater no rosto de alguém. Eu prefiro não pensar assim. Eu prefiro pensar que às vezes
são pessoas que estão mal treinadas ou é uma pessoa que passou por um momento psicológico que não foi bem resolvido. E acho que essa CPI pode ajudar para isso também, para que a gente consiga entender o porquê que essas coisas acontecem, para que elas não voltem a acontecer lá na frente. Eu acho que é um pouco por aí. Tá certo. Anderson Moraes, do Jornal Empoderado, queria agradecer a sua presença aqui na Rede Alesp, né? Debater um assunto tão importante. E eu já estendo até o convite para próximas oportunidades também. Isso é um prazer. Jesus, mais uma vez, obrigada por trazer esse debate importante aqui para a Rede Alesp. Estamos sempre de portas abertas aí para todos os seus convidados também, para a gente debater esse assunto, e a gente quer aí acompanhar, né, essas questões da qual você está trazendo aqui para casa, da CPI, do pacote de leis antirracismo. Obrigada, Jesus. Agradeço mais uma vez a TV Alesp, agradeço a você, a toda a equipe que tem atuado nos bastidores, e falar especificamente aqui dos meus colegas servidores públicos policiais. A gente, como o Anderson já trouxe, entende o quanto vocês estão precarizados. A gente reconhece em vocês trabalhadores e trabalhadoras, e que na sua grande maioria, sobretudo dos praças, são pessoas pretas que nem nós, e que sem a farda, vocês, ou muitas vezes com a própria farda, estão também com possibilidades de sofrerem o racismo. O racismo também afeta vocês. Então, nos vejam como parceiros, como parceiras nessa jornada, justamente para que a gente possa construir a polícia militar, que a nossa Constituição indica, né? Uma polícia que seja acolhedora, protetora, orientadora, quebrando aí todas as amarras dessa polícia, né, que ainda continua tendo nós como alvos. Somos parceiros, tanto é que a nossa mandata tem projetos de leis que não foi sancionado, infelizmente, pelo governador, que trata justamente da saúde psicológica desses agentes. Então, é hora de avançarmos todas, todos juntas, né, para que a gente, de fato, construa uma sociedade equível, livre, coletiva e abundante para todas as famílias que aqui habitam. Agradeço, uma boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Para você rever o conteúdo debatido aqui hoje, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.